nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos irmãos, neste dia da vigília do nascimento de Nosso Senhor, acho que não podia deixar de passar de mencionar este documento que apareceu na segunda e também depois a resposta do nosso Superior-General, o comunicado aparecido na terça. Falo neste documento chamado Fiducia Supplicans, do Dicastério para a Doutrina da Fé, que autoriza oficialmente a benção por razões de caridade pastoral de casais em situação irregular. Isto é, solteiros, divorciados, recasados e também casais do mesmo sexo. Então, claro, o texto vai tentar evitar a confusão entre este tipo de benção e o que é o casamento entre homem e mulher, mas não deixa de haver uma grande confusão e um grande escândalo. E daí que o nosso superior-geral, o padre Davide Pararani, fala realmente de consternação. E mais quando este documento se apoia unicamente no ensino do Papa Francisco e depois tem a sua assinatura, foi assinado pelo Papa. Então, digamos, pensemos que já no ano 21, há 2 anos, fevereiro do 21, já foi a Congregação para a Doutrina da Fé, o mesmo dicastério, já foi questionado sobre se a Igreja tem o poder de dar a benção às uniões entre pessoas do mesmo sexo. E a resposta foi negativa. Também foi aprovada pelo Papa. Os modernistas não têm problema em dizer sim hoje e não amanhã, ou ao contrário. Não tem problema, é o próprio do modernismo. Então, já tinha respondido a Congregação para a Doutrina da Fé, negativamente a Igreja não tem poder de dar uma benção sobre as uniões de pessoas do mesmo sexo. E afirmava que não é lícito dar uma benção a relações, ou mesmo a casais estáveis, que envolvam uma prática fora do casamento. Pois isso, dizia a Congregação para a Doutrina da Fé, seria justificá-las e torná-las objeto lícito de uma benção eclesial. Agora, por arte de magia, o atual, responsável, o cardeal Víctor Manuel Fernández, ou Tucho, não é o Tucho, é um nome que ele tinha antes, e agora, por arte de magia, esta benção consiste em pedir para as pessoas, fora do quadro litúrgico, não se trata de fazer uma cerimónia ou um rito litúrgico, que tudo o que é verdadeiro, bom e humanamente válido nas suas vidas e relações seja investido, curado e elevado pela presença do Espírito Santo. Vamos ver, casais, homem com homem, mulher com mulher, tudo o que seja verdadeiro, bom e humanamente válido nas suas vidas e nas suas relações, seja investido, curado e elevado pela presença do Espírito Santo. O nosso superior-geral, então, no comunicado diz, é fazer crer àqueles que vivem numa união fundamentalmente viciada, que ela pode ser simultaneamente positiva e portadora de valor, e o pior tipo de engano e a mais grave falta de caridade para com essas almas desorientadas. Eu me erro imaginar que há algo de bom numa situação de pecado público. E eu me erro afirmar que Deus pode abençoar os casais que vivem numa tal situação. É verdade que o sacerdote pode abençoar imensas coisas, imensas pessoas, pode abençoar pagãos, pode abençoar pessoas que estão a viver no pecado, mas sempre com esta intenção de ajudar uma alma concreta a vencer o pecado e a viver em estado de graça. Não para encorajar o pecado. Uma mulher que deveria pedir a benção porque vai abortar para que tudo corra bem, o sacerdote não pode dar a benção. Como o sacerdote não pode dar uma benção para um jeito que realmente não cumpre, digamos, uma mínima orientação para o serviço de Deus. Há coisas que o sacerdote não pode abençoar. Aqui estamos nesta mesma situação. Digamos, o sacerdote não pode abençoar este tipo de uniões porque em si mesmas são pecaminosas. São pecaminosas, totalmente erradas aos olhos de Deus, mesmo que seja sob o pretexto de encorajar o que há de bom nela, segundo o cardeal Víctor Manuel Fernández. Digamos, pretender, como faz este documento romano, que esta benção não tem por objetivo legitimar nada, é um grande engano, é uma mentira. É uma prevaricação por parte daquele que é responsável de defender a fé. Digamos, aos olhos dos abençoados e dos que os rodeiam,
é uma legitimação. Isto é que a Igreja não pode fazer. A Igreja pode abençoar indivíduos isolados, mas não uma relação que os une de maneira escandalosa. Não se pode reabilitar uma realidade que é intrinsecamente má e escandalosa. Digamos isso, o escândalo está no facto de que, embora o dicastério da doutrina da fé tenha o cuidado de excluir qualquer ligação como o casamento, o resultado é que os fiéis, os jornais, os não católicos vão acreditar, e esta afirmação que apresentou-se na imprensa, a Igreja autoriza bênçãos para casais homossexuais. Ninguém vai fazer as distinções que supostamente o documento tenta fazer. Dom Davide Palirani, nosso superior-geral, diz o que é que este documento de Roma esconde. O que há detrás disso? E diz um modo de pensar que já não acredita no poder da graça, que prescinde da cruz, que já não ajuda ninguém a sair do pecado. Estamos a encorajar a gente a manter-se na sua situação afastada de Deus. Substituiu o verdadeiro perdão e a verdadeira misericórdia por uma amnistia tristemente impotente. É isto só para precipitar a perda de almas e para a destruição da moral católica. Toda a linguagem, continua o nosso superior, toda a linguagem complicada e o disfarce sofisticado do documento do dicastério para a doutrina da fé não podem esconder a realidade elementar e óbvia destas bençãos. Elas não farão mais do que confirmar estas uniões na sua situação intrinsecamente pecaminosa e encorajar outros a segui-las. Não será mais do que um substituto do matrimônio católico. E continua, Dom Davide Palirani, é um espírito naturalista e derrotista que se alinha cobardemente como um espírito do mundo inimigo de Deus. É uma nova rendição e submissão ao mundo por parte da hierarquia liberal e modernista que desde o Concílio Vaticano II tem estado ao serviço da revolução dentro e fora da Igreja. Pensemos o que vai fazer agora o dicastério para a doutrina da fé. Vai por acaso pedir aos episcopados, aos bispos que já promulgaram tais fórmulas litúrgicas como o episcopado belga e os de língua holandesa, ou alguns bispos, vai pedir agora, não, estes rituais estão proibidos. Vai fazer isso o dicastério para a doutrina da fé? Não, vai deixar. Quem reagiu? Os bispos da África. Eles disseram, não, este documento não tem aplicação aqui no nosso continente. Vários bispos disseram, este documento não, aqui não entra. Digamos, graças a Deus, na África, os movimentos LGBT, os teóricos do género, têm uma audiência muito limitada. Graças a Deus, há países em que são mesmo castigados e aqueles que entram neste tipo de situações tão escandalosas, não é? Mas, bom, na África também há situações muito irregulares, não é? Eles consideram este documento como uma bufetada ao que eles têm de suportar e têm de tentar corrigir, não é? Casais que coabitam, sim, casais divorciados e recasados, e na África também, quantas vezes, a poligamia e o incesto. Então, vamos dizer, então se abençoamos os homossexuais, por que não abençoar a poligamia e abençoar também o incesto? E por que não a pedofilia? Se abrimos a porta para um excesso, por que vamos pôr depois obstáculos para o resto? Digamos, cria uma casuística totalmente doida, totalmente doida. Pelo menos os anglicanos também houve a mesma questão. O arcebispo de Canterbury aceitou também a benção de casais homossexuais e houve uma resposta mundial contra os próprios anglicanos a reagir contra esta decisão. E eram os católicos, o dicastério para a doutrina da fé, a dizer não, é de doidos. Já São Pio X, na sua encíclica Pascendi sobre o modernismo, falava dos modernistas. Isto pode ser aplicado ao Papa Francisco e pode ser aplicado a este cardeal Víctor Manuel Fernández de Lutucho. Já homens da linguagem pervertida, de discursos vaos e sedutores, que erram e enganam. Esta é a linguagem de São Pio X na Pascendi. E se aplica perfeitamente aos homens de hoje.
os modernistas de então, de São Pio X, eram crianças ao lado dos nossos neomodernistas. Homens cegos e guias de cegos, que deturpam o conceito eterno da verdade e o verdadeiro sentido da religião, desprezando as tradições santas e apostólicas, abraçam doutrinas vás, fúteis, incertas e não aprovadas pela Igreja. Homens da Igreja ao serviço da contra-Igreja Católica, a fazer um trabalho contrário à sua missão, a desorientar as almas, a deixar as ovelhas sem pastor. Isto que são as autoridades. Daí então a conclusão, e a minha conclusão também, de Dom Davide Palaiani, no seu comunicado, que a Santíssima Virgem Maria, guardiã da fé e da santidade, venha em auxílio da Santa Igreja. Acima de tudo, que ela proteja os mais expostos a este caos, as crianças, que agora são obrigadas a crescer numa nova Babilônia, sem pontos de referência ou guias que lhes recordem a lei moral. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.